Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham em mais uma edição do nosso JP Entrevistas. Nós estamos aqui nos estúdios do Jornal Panfletos para uma conversa especial sobre inclusão, cidadania e os desafios enfrentados por uma das instituições mais importantes do município de Mariana. A APAI desenvolve um trabalho essencial no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, impactando diretamente a vida de dezenas de famílias da nossa querida região. Aliás, da nossa querida Primaz. Mas além da missão social, existe um desafio permanente: garantir a sustentabilidade financeira da instituição para que esse trabalho continue crescendo e alcançando cada vez mais pessoas. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui a diretora da APAI Mariana, Lídia Mara. Seja muito bem-vinda ao Jornal Panfletos. Te entrego as considerações iniciais. Obrigada. Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos que nos acompanham. E é um imenso prazer estar aqui, no Jornal Panfletos, nesse espaço que nos acolhe, pelo que eu vi, desde a minha chegada aqui, sempre acolheu a APAI, então isso já é muito positivo para mim, saber que a gente está num espaço de tanto alcance na nossa sociedade, na nossa comunidade marianense e região, que tem esse carinho e esse acolhimento com a APAI. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, e que a gente vai bater um papo muito legal. Maravilha. E claro, eu quero aqui agora fazer esse convite para você que nos acompanha nas redes sociais do Panfletos. Essa entrevista estará na íntegra no nosso canal do YouTube. E você, claro, é o meu convidado e a minha convidada. E agora nós vamos, claro, dar continuidade a esse bate-papo muito interessante, e eu fico muito feliz, Lídia, de ver que hoje a visão da APAI é uma visão diferenciada, que é aquela que busca realmente a independência. Sim. Hoje isso é fundamental, principalmente em grandes instituições e empresas que buscam essa autonomia. Você observe como as mineradoras estão fazendo. Sim. E aí o município trabalha nesse sentido para diversificar a economia e falar assim, olha, eu não quero depender de mineração. Sim. E eu tenho certeza que esse é o seu objetivo com a visão que você está trazendo. Mas antes de iniciarmos, quebrando aqui o protocolo, nós acompanhamos recentemente alguns parlamentares do município que eles informam o pessoal e aí traz a desinformação. E isso é triste para uma sociedade como a nossa, principalmente num município como o de Mariana, que tem 70 mil habitantes, com uma população flutuante de mais de 100 mil habitantes. E aí você informa que está entregando para a APAI, olha, eu vou mandar minha emenda impositiva no valor X. Sim. E a população, ela acredita que vocês já estão com isso, sim, com esse aporte já liberado nas contas da APAI. Sim. E não procede a informação. Porque quando você faz, neste ano de 2026, eu vou passar um parlamentar, eu vou encaminhar uma emenda impositiva para a APAI, para a Figueira, para qualquer que seja a instituição, ela demora um ano para chegar na conta da instituição. E eu quero que você traga isso de esclarecimento para quem nos acompanha. Isso é muito legal. E assim, gente, conversar muito abertamente, ser muito sincero nas questões tendenciosas, quando a gente está falando das instituições da sociedade civil, que são instituições sem fins lucrativos, que têm seus serviços ali ofertados à população, que tem ali o seu público-alvo, no caso da APAI, pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e hoje autistas, também, que a gente tem. E essa questão das emendas impositivas, eu acho que é um trabalho da gestão pública de levar a orientação para a comunidade, para a sociedade, de como que isso se dá. Por exemplo, eu vou dizer pela APAI, mas a APAI eu chego em janeiro, desse ano, do ano de 2026, e a gente tinha um recurso de emenda impositiva do ano de 2024, que ele só caiu na APAI em novembro do ano de 2025. Então, por toda a questão morosa mesmo dos processos, ele só começa a ser executado em fevereiro desse ano.
Inclusive, ele está com aditivo, ele está aberto ainda. Por quê? Quando eu faço um plano de trabalho de uso de um recurso, ele tem ali seu orçamento inicial. Mas como demora para que esse recurso caia e para que você realmente comece a efetivar esse serviço, as coisas mudam, as coisas ficam mais caras, né? Isso é na nossa casa. A gente faz uma compra hoje no valor, mês que vem é o mesmo produto que você está comprando, mas talvez ele está com outro valor. E isso também esbarra a vida de uma instituição. E isso acontece, por exemplo, esse ano a gente recebeu emendas de 6 vereadores, que depois eu posso ver os nomes aqui e citá-los, mas estão contabilizando o valor de R$297 mil. Que eu já te digo que como eles têm rúbricas específicas, eu não posso pegar um recurso e utilizar ele da forma que eu quiser, fazer o que eu quiser, não. Esse recurso chegou, por exemplo, para a gente contratar profissionais da saúde, que é uma das políticas que é ofertada na APAE, que hoje está fragilizada. Já são recursos vinculados. Sim, ele tem a rúbrica de gasto. Sim. E, inclusive, alguns deles tiveram rúbricas para reformas. Então, isso vai ser um suporte, porque hoje a gente tem uma APAE que está com sua estrutura física muito comprometida. Porque, como eu disse na entrevista aqui, né, na minha participação na Câmara na segunda-feira, a instituição ela é desde o ano de 1993. E por ser um tratado de comodato com a prefeitura, desde então, a prefeitura ela não tem essa obrigatoriedade de fazer as reformas, as ampliações, e ela nem pode em si, porque não é um prédio público, não é um serviço público. Sim. Né? Então, isso é muito ruim, às vezes, para a instituição, que tem a sociedade lá fora que não sabe desses pormenores e desses detalhes. Um exemplo que eu te dou é que a gente fez a primeira campanha de arrecadação esse ano, que foi a de lenços umedecidos. O que é um pacote de lenço umedecido para um APAE, né? Hoje a gente atende um público lá de bebês, né, a partir ali dos 7 meses até 85 anos. E você acha que eu não tenho lá usuários de 20 anos que precisam de lenço umedecido? Né? Então, assim, mesmo a instituição tendo recurso em conta para ela comprar esse lenço umedecido, tudo é um processo moroso, porque a gente tem que comprar via nota fiscal, CNPJ, e isso demora, e às vezes o seu produto está acabando naquele dia. E como eu mesmo disse, eu chego, né, na direção da APAE agora, e a gente está passando por um processo de alinhamento de todos os fluxos. De compras, de itens, de profissionais, de formação de mão de obra, que é feio falar mão de obra, mas é isso, nós temos profissionais na APAE hoje, são professores, são monitores de ensino especial, é assistente social, é um administrativo, é uma porteira, é uma cozinheira. E isso é folha de pagamento, né, também? Isso é folha de pagamento. Então, a Prefeitura Municipal de Mariana, ela abarca a maioria desses profissionais, e hoje via Secretaria Municipal de Educação, né? Mas ainda não é o suficiente para a gente falar que a gente está atendendo com excelência os nossos usuários. E aí, te interrompendo, e aí só para poder trazer esse esclarecimento mais detalhado, você veja só a quantidade de menções que a Lídia trouxe aqui, não é? Sim. Principalmente folha de pagamento, questões estruturais do próprio espaço. E aí, quando as pessoas elas imaginam que você está recebendo esses recursos, as pessoas imaginam que isso já está ali disponível para que você possa usar. Sim. E na verdade não. Não. Então isso que fique bem claro, e até mesmo os nossos colegas da imprensa que saibam noticiar quando os parlamentares fazem essa destinação. Então coloquem bem detalhado no conteúdo e até mesmo no título, ou no subtítulo, né? Exatamente, que assim as pessoas conseguirão entender. Mas vamos falar agora de coisa boa. Vamos. Vem aí a corrida, não é? Sim. Essa corrida maravilhosa. Em setembro eu digo vem aí, porque ainda tem cota para que as pessoas possam ser patrocinadoras, né, Lídia? Então é apaixonado. Isso. Apaixonado. Isso. Apaixonada. Apaixonada. Primeira Pronto, corrida então, apaixonada. Uma iniciativa sensacional. Quem é que teve a ideia de trazer esse nome? Uma mãezinha do nosso conselho, porque o que acontece? Quando eu chego na APAE em janeiro, eu começo a fazer uma análise das forças que eu teria para poder propor um plano de ação, um plano de trabalho. E aí, pela minha expertise de trabalhar com conselhos, né? Porque eu atuei durante quase 4 anos na Secretaria Executiva dos Conselhos de Controle Social, da Secretaria de Assistência aqui do município.
Eu falei, vamos ver esse conselho, como que tá, né? Vamos fortalecer. Então a gente chama primeiro uma reunião até para mim me apresentar, para falar das minhas ideias, das minhas propostas. E aí, conversando, a gente já começou a ver potencialidades ali dentro. Porque hoje eu não tenho uma equipe profissional técnica para ir para fora, para buscar recurso, para participar de edital. Não tenho, né? E quem está hoje está muito sobrecarregado, né? Acaba que está na lida diária do trabalho e do cuidado e acaba nem tendo tempo para desprender, né, para essa questão da captação do recurso de participação. E aí uma mãezinha, a Ludmila, ela falou, vamos fazer uma corrida? E aí, assim, totalmente fora da minha área, né? E aí, pensando na corrida, e aí aqui quero deixar um agradecimento muito especial ao Arthur, da Fábrica Pub, que a Ludmila o convidou, porque ele tem uma expertise, inclusive faz uma das maiores corridas, se não é a maior corrida, né? De Mariana hoje. O Jornal Panfletos foi o primeiro a trazer muito bom. A primeira edição da corrida, quer dizer, a apresentar, né? Porque a iniciativa veio dele. Muito realmente bom. Assim, sensacional. Muito bom. E aí a gente chama ele para uma reunião na APAI, e ele vai para essa reunião e a gente fica ali debatendo por uma tarde todas as questões da corrida. Todos as os formas desafios, de angariar esses fundos. Todos os desafios. E aí, de início, a gente fala assim, não vai dar para fazer a corrida. Porque vai desprender de muito trabalho, é uma expertise que a gente não tem. E aí veio assim, chama o Arthur para dar uma volta na PAI. Ele pode comprovar isso, viu? A gente pode voltar aqui juntos e ele vai comprovar. E aí a gente levou ele para dar uma volta na PAI. E aí ele voltou. Quando ele senta na minha sala, ele fala assim, vamos fazer a corrida. Olha que maravilha. Vou desprender meu tempo. Então, todas as sextas-feiras a gente senta, a gente conversa sobre a corrida, ele passa todos os ensinamentos, a expertise profissional dele, empresarial. E aí eu falo, essa corrida vai ser um sucesso. E eu já tenho certeza de que vai. E sim, e ela tem esse vislumbre de levar o nosso público para um espaço do esporte mesmo, que não é realidade deles. Que muitas das vezes eles só veriam na televisão, né? Infelizmente, as nossas famílias são famílias que já estão com uma carga de cuidado muito grande. Então, por exemplo, a Ludmila, ela, né, é corredora, família, ela leva a filha dela, a Manuela, mas não é realidade dos nossos alunos. E aí, quando a gente viu que, para além disso, a corrida também a gente iria alcançar um outro público, porque a gente tem que desmistificar que a PAI é só pessoas incapazes que estão ali, que são só famílias vulneráveis que estão ali, e vulneráveis em todos os sentidos, né? A deficiência, ela não é uma vulnerabilidade onde eu possa impor uma limitação ou uma tutela na vida daquela pessoa. Né? Então a ideia da corrida é essa, a ideia da corrida é trazer um fôlego para a PAI, no sentido de começarmos a tentar caminhar sem ter essa dependência tão minuciosa da própria gestão pública, porque eu não posso ficar numa instituição que eu estou atendendo pessoas, e principalmente um público com deficiência, contando com a boa vontade do gestor público, contando com que ele vai ter sensibilidade com uma causa que eu estou falando para ele que é importante, sabe? Contando com que ele vai ter uma sensibilidade de entender que eu precisaria de ter uma equipe, talvez, de manutenção, de uma troca de lâmpada. Somos, às vezes, as professoras, as monitoras, nós, que trocamos, né? Hoje a gente tem um professor e um monitor, só homem, e 2 enfermeiros na equipe. Então, majoritariamente são mulheres. E mulheres que fazem a mobilidade de cadeira de rodas, que trocam, que dá banho, que tira da cadeira, que coloca na van. Então, assim, é um trabalho que ele é feito com o coração, mas ele tem que ser feito sim com o coração, eu concordo plenamente, mas ele tem que ter o profissionalismo ali. E esse profissionalismo não é só de responsabilidade da PAI, ele é de responsabilidade de toda a sociedade. E isso em qualquer PAI que a gente tiver. Exatamente. Hoje nós estamos falando de Mariana, mas assim em todos os lugares. E quando a gente vai ver as APAIs ao nosso redor, elas estão muito mais avançadas, evoluídas nesse sentido. Acompanharam a evolução da tecnologia, acompanharam a evolução socioeconômica dos territórios.
a PAI, em momento nenhum, ela aparece numa reparação, por exemplo. Bom, pessoal, então dando continuidade, você observa só a generosidade que é, primeiro da Lídia estar ali à frente, na direção da PAI, né? E depois trazer ideias inovadoras que tenham um único objetivo, o objetivo realmente de trazer a independência. E aí nós vamos fazer esse convite, já deixar aqui de pronto, para que na próxima entrevista a gente consiga trazer mais detalhes, trazendo de informação sobre a corrida. Claro. Aliás, eu sei que ainda tem espaço para que as pessoas possam entrar como patrocinadores. Sim. E aí, o contato. Qual o contato que eles podem acessar para ter essa informação e oportunidade de entrar com patrocínio? Qual que é o contato? Fala, Hoje, Lídia. pela fragilidade, né, da instituição em si, a gente não tem um número administrativo, mas podem fazer contato diretamente comigo no número 031 98281 5712, né? Vocês vão falar com a Lídia. E aí eu vou direcionar para o nosso setor financeiro, que aí a tratativa já é com o setor financeiro. Claro que você, empresário, empreendedor, não vai deixar sua marca de fora de um evento realmente... Olha, gente, é um evento social, extremamente social. Todo mundo fala corridas. Mas essa é uma corrida especial, uma corrida diferencial. Sim, é uma corrida inovadora, de transformação, de independência, né, tanto para nós profissionais quanto para os nossos usuários, porque isso é uma coisa também que eu bato muito na tecla. Como que eu quero cobrar um serviço de excelência se eu também não oferto para os nossos profissionais um espaço, né, adequado para que eles trabalhem? Né, eles passam ali a maior parte do tempo da vida deles, mais do que eles ficam com a família. Que é o objetivo da realização da corrida, trazer essa tranquilidade para vocês, profissionais, para a valorização de vocês que estão ali dedicando as suas vidas a essas pessoas que estão ali dependendo do atendimento de vocês. Né? E eu vou dizer que assim, hoje, por dados comprovados, né, porque na PAI todo dia é feito o registro do seu serviço, do seu atendimento. Desde janeiro até agora, a gente só teve que cessar a aula de um turno pela parte da manhã, porque a caixa d'água vazou, não vou saber usar as terminologias corretas, mas aí era impossível da gente conseguir fazer a alimentação deles. E eu vou dizer para você que a gente tem alunos que às vezes alimentam no período que está ali na PAI, tem uma seletividade alimentar, ou que às vezes alimenta porque está vendo o colega do lado alimentando, ou porque tem ali o cuidado daquele profissional que vai insistir, né? Então, assim, várias questões, e a gente não volta também ninguém para casa, que é uma outra excelência no nosso trabalho. Né? Se a gente tem um aluno que ele teve uma crise, por exemplo, na sua vivência ali, do momento que ele está dentro da PAI, a família ela é informada, né? Sim, mas é tentada todas as tratativas cabíveis para que ele possa retornar para o ambiente dele. Então é excelência mesmo, sabe? Com o que a gente tem, com todas as fragilidades, com todos os desafios, eu falo mesmo que eu tenho uma equipe excelente. Quero que eu ia falar, com tantos desafios, aliás, que vocês estão aí trabalhando eles, mas essa excelência da equipe, isso é fundamental. Sim. Mas vamos voltar aqui para essa questão, para a gente poder trazer essa independência financeira da APAI. Sim. A APAI, ela atende hoje uma demanda essencial para a sociedade, né? Na sua avaliação, o que falta para que a comunidade enxergue o apoio à instituição não como uma ação pontual de solidariedade, mas como um investimento permanente em inclusão social? É uma pergunta que encaixa em relação a tudo que você mencionou agora. Sim. Como é que você vê, como é que você avalia isso? Sim. Enquanto gestão, o primeiro ponto é entender que a PAI não é de ninguém. Né? A PAI ela não é da gestão pública, ela não é do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. A PAI é da sociedade civil, a PAI é de todos nós enquanto sociedade, né?
E aí, com isso, entender que não pode ser a minha vontade própria que vai predominar naquele espaço. Que aquele espaço ele é integrado, que aquele espaço é ofertado políticas tanto de saúde, quanto de assistência social e quanto de educação. E que isso é uma responsabilidade assumida e assinada no seu estatuto. Né? Então, ali dentro, e todas as legislações que vão aí acumulando ao longo do tempo na nossa sociedade, ela diz isso, né? Que é de responsabilidade de todos nós. Mas um primeiro ponto que é pragmático é ter um plano de captação de recurso próprio. Porque hoje, como uma instituição da sociedade civil, é legal a gente ter o apoio do poder público por meio das parcerias, dos termos de fomento, de convênio, né? É legal a gente ter gestores que tenham um olhar carinhoso, solidário com a causa, mas você tem que ter a sua responsabilidade de fazer com que aquele serviço seja contínuo. E é só por meio de um plano de captação de recurso próprio, é só por meio de lançar mão de eventos, por exemplo, que podemos agregar recursos. É só acostumando a sociedade a entender que às vezes a gente vai ter necessidades mínimas, mas às vezes vai ter uma necessidade que é muito grande e que a gente não consegue fazer sozinho. Né? E entender também que, por exemplo, quando a gente fala que uma instituição está fazendo um evento, quem que são as pessoas que trabalham naquele evento? Por exemplo, a APAE, ela é muito famosa por fazer o tropeirão, né? Que vai ter esse ano também, a gente vai voltar para falar sobre. Com certeza. Mas quem trabalha no tropeirão são os professores, são os educadores. E isso, eles já têm a carga deles diária de trabalho. E você vê uma defasagem assim nas pessoas que querem ser voluntários, por exemplo, para poder trabalhar, né, no tropeirão, por exemplo? Você vê dificuldade nisso? Sim, porque nem todo mundo também tem boa intenção. A gente precisa de proteger os nossos usuários com as intencionalidades negativas, tendenciosas, né? Então, é dever nosso essa questão, né? Quando a gente trabalha com infância, né? Que a gente está na APAE trabalhando com infância, muitas das vezes, por exemplo, hoje eu tenho usuários na APAE que estão no serviço de acolhimento institucional. Então, a instituição ela tem o dever de proteger esse usuário em toda a sua integralidade. Então, eu também não posso ter ali qualquer perfil de voluntário. E aí, não levando, por exemplo, a gente tem uma voluntária há 11 anos lá, que é na cozinha. E ela às vezes dá show na gente que é profissional, que tem que cumprir uma carga horária, né, que tem as suas atribuições pelo comprometimento dela, sabe? E aí, se eu tenho um voluntariado que é tendencioso, que tem malícias, como que eu coloco, né, para estar nesse espaço integrado? Porque quem é profissional ali dentro responde. Com certeza. Né? Você sendo voluntário também você responde. Mas assim, é melhorar os fluxos, é melhorar isso, é abrir a APAE para outro olhar da sociedade. Que é necessário. Que a gente tem que avançar, a gente tem que acompanhar o movimento da sociedade de evolução tecnológica. Hoje a gente fala da inteligência artificial, mas os professores do projeto fez um trabalho muito legal com os nossos usuários que são maiores de 18 anos, que já completaram o ciclo educacional. E esses projetos hoje, eles deveriam estar vinculados à política de assistência social, mas eles hoje estão cobertos por proteção da política de educação, pois é o município, a Secretaria de Educação, que cede esses profissionais lá. E isso eu conversei com o secretário e eu parabenizei pelo olhar, pela sensibilidade, né? Também. Aliás, tem uma parceria boa, né? Proveitosa. Muito legal. Ele nos ouve, ele tem um olhar sensível às nossas causas, entende que não é a mesma coisa, estar na APAE não é a mesma coisa de estar numa escola de ensino regular, mesmo ofertando educação de ensino especial nas duas, né? Então, o Fabrício, ele realmente um secretário que a gente tem um diálogo muito bom. Ele se posiciona, mas a gente se posiciona e tem ideias que se trocam ali, né? E aí as professoras fizeram com os nossos usuários, que são 49, né? Hoje eles estão em 4 turmas, hoje eles estão em 4 turmas,
E foi na Semana do Trabalho de cada um falar a perspectiva do que eles queriam ser se eles conseguissem alcançar esse espaço profissional que é de realidade de todos nós hoje, né? Claro. E aí a gente teve enfermeiros, a gente teve jogador de vôlei. Olha só. Inclusive ficou o Iago, que você conhece, né? E ele tem todo, né? O seu tipo, né? De ser um jogador de vôlei. E com inteligência artificial. E para eles foi o máximo. Tá Mas vendo? aí você me pergunta, com equipamentos próprios. Porque na sala eu não tenho os equipamentos tecnológicos para conseguir fazer isso numa integralidade junto com eles. Então é o quê? É esse profissional que se reinventa, que utiliza das suas ferramentas. E é esse o passo que a gente tem que dar na PAI, com esse plano de captação de recurso, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque você já está, olha, quantos mais eventos vocês tiverem no decorrer do ano, mais fundos vocês terão. Sim. E agora eu pergunto para você, se a PAI, a nossa PAI Mariana, ela tivesse garantida sua sustentabilidade financeira, hoje, quais projetos, serviços ou investimentos prioritários, você já até discorreu de alguns aqui, poderiam ser implementados imediatamente para ampliar o atendimento e melhorar a qualidade de vida dos usuários, não é? Dos assistidos. Na verdade, hoje nós temos 164, 164. Né? 164 usuários. Uhum. Tem uma parcela, na verdade, uma fila, uma demanda, Temos que vocês têm essa fila de espera. Temos. Então, hoje, o que seria feito ali, trabalhado para implementar e trazer esse aumento no atendimento e a melhora na qualidade? Sim. Vamos por políticas. Por exemplo, a política de educação, a gente conseguiria estar ofertando o Fundamental 2, por exemplo, que já são alunos, né, usuários, que estão numa faixa etária que hoje a gente não atende, porque hoje a gente atende a idade de creche, Fundamental 1, o EJA, anos iniciais e anos finais. Então, seria um ponto que é um gargalo e é uma falta para o município no geral. Sim. E a gente tem lá público na fila de espera para isso. Fora a comunicação alternativa, capacitações periódicas e contínuas, porque eu estou falando de pessoas que a cada momento está mudando, né? Na política de assistência social, a gente poderia implementar o serviço do centro-dia, que é um serviço que atende de uma forma mais integrada essa pessoa, né? E que já sai da faixa etária da questão da alfabetização, até os 18 anos. E na política de saúde, poderiam estar sendo ofertados serviços como o CERDI, por exemplo. Em Itabirito se oferta o SER. Sim. Né? Poderia estar sendo ofertado o CERDI, mas infelizmente hoje é uma coisa que está fora do nosso alcance. Até o SER, me Sim. desculpa de interromper, mas a gente acompanha as reuniões da Câmara e eles falam, tem o espaço X, tem o espaço Y, tem o espaço Z, mas não sai do papel. Não sai. E aí, quer dizer, poderia ser uma grande alternativa também, ou melhor, conciliativa, né? Sim. Vou te dizer que, por exemplo, dentro da política de saúde, para alguns pode falar assim, mas também está querendo ofertar demais. Que tem essa crítica, né? Mas, por exemplo, a gente hoje, em parceria com a Secretaria de Saúde, e isso vem ao longo do tempo, eu cheguei, já tinha, e foi mantido, a secretária Marilene, ela manteve, que é a oferta de 2 dentistas para o serviço de odontologia. Eu tenho mães que já me procurou, assim, chorando, falando assim, Lídia, meu filho conseguiu fazer a limpeza, tirou uma cárie, uma extração que hoje ela é feita na APAI dentro da estrutura que a APAI tem. Se tivesse uma outra estrutura, talvez poderiam ser ofertados outros tipos, né, de serviços, e que eu vou te dizer que muitas das vezes o nosso público, por exemplo, a deficiência intelectual, você vai olhar para uma pessoa e às vezes você, no seu olhar, você não vai identificar que aquela pessoa ela possui uma deficiência. Então, ela vai estar, por exemplo, no espaço de um consultório odontológico e você vai olhar, mas você não vai perceber.
E aí, às vezes só no trato com aquela pessoa é que você vai perceber. E eu vou dizer que existem as resistências dos espaços. Por quê? Pelo preconceito, pela taxação, né? Eu falo que os nossos usuários, eles chegam e muitas vezes estão de uniforme e eu falo, que legal, tá de uniforme. Porque eles têm orgulho do uniforme. Eles têm orgulho de estar com o uniforme da APAE. E aí, isso é uma coisa que, por exemplo, se eles estão lá no espaço público que a prefeitura fornece, que é todo equipado e tudo, com a família, às vezes eles têm resistência no atendimento. Mas se eles estão dentro da APAE e eles estão esperando no pátio, onde que eles entram todos os dias. Eles conhecem, sim, né? Reconhecem. Sim, e quando você vai pegar os dados estatísticos dos atendimentos, porque é uma coisa que eu falo que eu trabalho em cima de dados, realmente, gente, é excelência. Você vê, você fica muito feliz de ver isso. E, por exemplo, quando precisa de um atendimento ali que é mais complexo, aí o que acontece, que é uma metodologia muito legal? Nunca vai sozinho, vai em grupos. Tá sabe? bem, que os profissionais já organizam, marcam lá com a odontologia do município e vão todos juntos e sentam todos lá e ficam na recepção junto com todos os demais, mas ali tem pessoas que acolhem eles. Que coisa linda, né? É bonito de ver, é emocionante. Eu fico assim, você mencionando, falando assim, olha, as pessoas, né? Elas não entendem, porque elas não conhecem. Não conhecem. Elas não vão até lá. Tem que ir. E as portas estão abertas de forma organizada, porque ninguém entra na APAE também de forma desorganizada. Claro, lá não tem é um palanque agendamento. pra ninguém, né? Isso é ótimo você ter falado. Ela não é palanque político. Desculpa da palavra, mas... Não, eu estou complementando. Não é palanque político. Sim, Mas você tudo tá de uma forma certíssimo. muito organizada, tem horários que a gente pode, nós nunca podemos interferir, o espaço que não é nosso. Às vezes eu vou marcar uma visita com você, mas se a gente chegar lá e eles estiverem no pátio fazendo atividade, nós não vamos. Eu vou te falar, olha, o espaço é deles. Exatamente. Nós vamos voltar daqui. Aliás, a nossa próxima entrevista será lá. Ai, ótimo. Vai ser lá com todos os alunos, com todos eles. Ótimo. Você vê que o bate-papo está legal, nós já estamos com 32 minutos. Essa entrevista também vai ao impresso na próxima semana. Muito Lembrando que hoje é quinta-feira 11. Na próxima quinta-feira você vai acompanhar no impresso esse bate-papo. E agora, já chegando aqui na etapa final, minha querida Lídia, eu fico muito feliz em lhe conhecer e ver do seu potencial. Realmente, obrigada. É isso. As pessoas, imagina você oferecer um emprego de diretora numa instituição como a APAE sem a conhecer. E você esteve e chegou até lá e no primeiro dia que você foi, você aceitou o convite sem precisar ter feito as reuniões que deveria ter, que foram realizadas. Sim. E isso é muito importante porque você viu o potencial dali. Sim. E seria bonito de que várias outras pessoas também tivessem esse potencial. E agora, utilizando esse potencial, dirigindo-se para lente da Câmara do Panfletos, eu quero que você, com todo respeito à senhora Lídia Mara, se pudesse fazer um único pedido aos empresários, aos empreendedores, ao poder público, à sociedade da nossa querida Primaz e da região em que nós estamos atingindo e chegando, para garantir o futuro da APAE para os próximos 20 anos, qual seria o seu pedido? Fique à vontade. Abracem e acolham a causa da APAE. E quando eu falo a causa, é porque ali dentro tem várias possibilidades e várias potencialidades. E que com esse abraço e esse acolhimento, eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar, revolucionar e realmente levar a APAE nesse estado de evolução, de realmente garantir direitos e não de retirar direitos. E eu tenho certeza disso. É isso. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a diretora da APAE, Mariana Lídia Mara, uma profissional competentíssima, e eu tenho certeza que os próximos anos dessa instituição realmente que trabalha ali algo que nós, sociedade, precisamos conhecer. A gente não conhece as dificuldades das outras pessoas. A gente deveria conhecer para depois sim formalizar uma crítica, ou até mesmo uma crítica construtiva, que é o que a gente precisa.
Mas, mais uma vez, eu agradeço o prestígio e o carinho da sua companhia. Entrego o espaço para a PAI sempre que necessário. Esse é o nosso objetivo enquanto imprensa, e uma imprensa genuína, uma imprensa verdadeira e imparcial. A PAI tem esse espaço. Ótimo. Aqui, Cassiano Aguilar, para mais uma edição do nosso JP Entrevistas. Um grande abraço para você. Tchau.